Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Bem-vindos ao nosso podcast. Esse ano eu celebro 30 anos de dedicação à docência. São 3 décadas de ensino, inspiração e transformação de vidas. O projeto Marqueteiro comunga desse mesmo propósito: compartilhar conhecimento, provocar reflexões e formar mentes criativas. Prepare-se para um novo episódio especial dedicado a ideias, histórias e aprendizados que inspiram e transformam. O programa começa agora. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar do tema Branding como ativo estratégico, construindo valor e competitividade. Mas antes de iniciar o nosso bate-papo, é necessário alguns agradecimentos, né? Ao longo desse período de férias que o projeto, que o podcast estava, né? Terminamos em 2025, falando sobre economia prateada e agora estamos retomando 2026 também, com alguns temas que são sugeridos por vocês. Aliás, é uma forma de estar participando. Vocês podem participar do projeto Marqueteiro de diversas maneiras, não só mandando perguntas, interagindo, sugestões, inclusive de entrevistados, né? Alguns entrevistados chegam até nós graças à indicação de pessoas que assistem o nosso podcast e também até como entrevistado, né? Vocês podem sugerir entrevistas para vocês mesmos, né? Se tiver algum tema, algum case, algum estudo que esteja alinhado com o projeto, serão sempre bem-vindos, nós marcamos e às vezes alguns convidados surgem dessa forma. Queria fazer alguns agradecimentos em especial com a Mariana Velasquez, de Porto Alegre, Eduardo Falcão, de Recife, Bianca Torres, de Curitiba, Lucas Azevedo, de Salvador, Renata Monteiro, de Fortaleza, Gabriel Nogueira, de Belo Horizonte, Camila Rios, de Manaus, Tiago Barcelos, lá de Florianópolis, Juliana Pacheco, de Goiânia, e Rafael Duarte, de Brasília, que enviaram sugestões de tema, e um destes temas que foi sugestão de algumas dessas pessoas, é o tema de hoje, falando sobre branding, sobre employer brand, né, sobre reputação, sobre DEI, que é diversidade, equidade e inclusão, que o nosso convidado é especialista, né? Apresentando o Felipe dos Anjos Almeida, ele é líder, ele é head, né, de DEI, né, que é diversidade, equidade e inclusão, trabalha e especialista com Employer Branding, da Numen, eleito Top Voice da NextGen, do LinkedIn, no Brasil, foi eleito por 3 vezes uma das maiores personalidades, né, uma personalidade influente dentro do LinkedIn, prêmio IBS, consolidando-se como profissional LGBT mais influente na plataforma. Felipe, é um prazer enorme. Já faz algum tempo que eu acompanhava o seu trabalho e acompanho até hoje o seu trabalho. É um prazer a sua presença para falar de um tema que você é especialista em, um tema que os nossos ouvintes solicitam sempre, para que possamos falar sobre esse assunto. Que isso, eu que agradeço o convite. Eu tenho muito apreço por falar de diversidade, principalmente diversidade voltada ao âmbito do mundo corporativo, né? Eu gosto muito de pautar que existem 2 tipos de diversidade. Existe a diversidade que a gente está levantando uma bandeira, a gente está militando, a gente está fazendo parte de um contexto, e existe a diversidade corporativa, né? Que é quando a gente tem que transformar isso em números, transformar em ROI, transformar em ganhos financeiros para a empresa, porque nenhuma empresa é ONG, mas principalmente de uma cultura. Eu acho que esse aprendizado e esse vínculo que a gente busca em trazer diversidade para números, ele é o que está fazendo a mudança hoje no mercado. E é justamente sobre esse ponto que eu queria começar com você, né? Já que é a Sim. sua especialidade.
reputação virou um tema estratégico, virou uma bandeira importante dentro das organizações. A empresa pode ter bons produtos, pode ter preços competitivos, pode ter bons canais de distribuição, mas isso só não basta. Isso coloca em pé de igualdade aos concorrentes. A empresa precisa se preocupar com a sua reputação, incluindo outros elementos, e um deles está ligado a essa questão da diversidade, como trata a diversidade, como efetivamente coloca essa diversidade na cultura organizacional, como é que ela trabalha a equidade, a inclusão, ou seja, falar de marca, falar de reputação, não é algo só para o mercado, não é só para o cliente. Tem que se trabalhar isso também dentro de casa, com seus colaboradores, né? E isso é extremamente importante. Eu gostaria de que você falasse um pouco sobre isso, como que as empresas precisam se estruturar, né, trabalhar estas questões para que se tenha uma boa reputação. Olha, inicialmente, quando a gente fala da trajetória de uma linha de diversidade, equidade e inclusão, eu acho que a primeira coisa que a gente coloca em pauta é a palavra diversidade, entendeu? A palavra diversidade, ela tem um vínculo muito grande para muitas pessoas sobre orientação sexual. Quando a gente utiliza-se de diversidade da pauta, para muitos é como se levantasse atrás de mim uma bandeira LGBT e eu estivesse falando sobre orientações sexuais, sobre identidade de gêneros. Eu acho que a conversa se inicia desmistificando o que é diversidade de verdade. Então eu gosto de começar pelo básico. Assim, se tudo der certo na vida de todos que estão aqui, e de que todos que estão me ouvindo falar, que estão assistindo, que estão alguma coisa, é que todo mundo vai ter mais de 50 anos. Se a sua vida deu certo, se você teve saúde, se você fez, em algum momento você vai fazer parte da diversidade no grupo do etarismo. Então, é importante que as empresas entendam, e isso eu falo de uma forma muito estratégica, que diversidade não é só uma pauta de uma bandeira. A diversidade é uma pluralidade de pessoas que existem na sociedade. E ela precisa ser um reflexo daquilo que a sociedade impõe-se. Se você está num país como o Brasil, com mais de 50% da sua população se identificar como pessoas pretas e pardas, e você não tem nem 10% disso trabalhando na tua área, no teu mercado de trabalho, na Faria Lima, onde eu estou, é um caso de se entender que a sua estrutura está errada. Existe algo dentro dessa estrutura que o recorte ele não foi adequado. Então, quando a gente trabalha esse âmbito da diversidade, quando a gente coloca essas pautas, a gente precisa entender também a fomentação disso na empresa, que aí entra no meu employer branding. Quando eu tenho um público mais diverso, automaticamente eu me identifico com aquele local de trabalho. Eu permaneço naquela empresa por um período maior. É muito engraçado que a gente vê algumas pesquisas geracionais hoje falando que as pessoas da Gen Z, elas não param por mais de 9 meses no ambiente de trabalho. Que os millennials já são pessoas que ficam mais tempo e assim por diante. É claro, essa Gen Z, ela chegou em um momento que ela viu eu tendo burnout, eu trabalhando 12, 14 horas por dia sendo millennial, a geração X morrendo pelo trabalho e não tendo lucro. Ele não quer ser a gente. Então, obviamente, quando isso aperta, ele vai para fora. Então, quando a gente traz a diversidade para um emprego, quando a gente traz recortes diferentes, visualizações diferentes, pessoas diferentes, eu tenho produtividade maior, uma inovação gigantesca. Como é que eu quero criar algo diferente e inovador se todo mundo que está ali dentro trabalhando aquilo é o mesmo recorte? Como é que a pessoa que está por fora de uma outra expectativa, de uma outra realidade, de uma outra vivência, se ela não faz parte da inovação, o ponto de vista dela fica perdido. E o meu ponto de vista fica igual ao de todos. Então eu não consigo inovar se eu não tenho diversidade, se eu não tenho pluralidade, se eu não tenho esse vínculo. Aí, com esse vínculo, me traz o quê? Pessoas que vêm trabalhar no escritório híbrido, presencial, home office, e vê uma pessoa preta igual a ela. Eu vejo uma pessoa LGBT igual eu sou. Eu crio vínculos, eu crio conexões.
E isso faz com que eu fique mais tempo na empresa. Ficar mais tempo na empresa é menos demissional, menos gastos com onboarding, menos gastos com um novo recrutamento, menos gastos com uma nova pessoa para treinar. Então, trazer esse aspecto de que tudo é um conjunto das nossas ações é a principal coisa que eu faço quando eu entro em um projeto ou de diversidade e inclusão ou de employer branding numa empresa, que é que transformar diversidade em números, explicar com dados, pesquisas que pessoas diversas inovam mais. Empresa diversa possui cultura de abraço maior. Uma empresa diversa tem um turnover menor. Uma empresa diversa cria-se uma cultura de afinidade que as pessoas tendem a sair menos, a faltar menos, a ficarem menos doentes. Empresas que trabalham essa cognição têm colaboradores mais felizes. Colaboradores felizes são embaixadores orgânicos da minha marca. A gente sempre gosta de falar no branding que se você tem uma experiência ruim no Uber, no iFood, você vai fazer questão de dar uma nota negativa e ainda reclamar o porquê foi ruim. Se tudo aconteceu muito bem, você vai parar para dar 5 estrelas? Não. Você vai seguir tua vida. Sim. Você não vai falar mal, mas você também não vai falar bem. Mas quando você fala mal com propósito. Se a experiência foi negativa, você tende a reclamar, você tende a repercutir aquilo. Quando é bom, nem sempre. Você só não vê a intenção de depreciar. Então é muito importante a gente entender que tudo tá coeso, tudo está conectado de uma mesma forma. Porque quando eu tenho pessoas diversas e eu trabalho a cultura da empresa, eu tenho a satisfação do funcionário e o funcionário pode se falar bem. Quando você compra alguma coisa, todo mundo é influenciável de alguma forma. E todo mundo é influenciador de alguma forma. Sim. Se eu sou um amigo seu e eu viro para você e falo, cara, compra aquela manteiga, melhor coisa que eu fiz na minha vida, ela é maravilhosa. Talvez você compre só porque eu falei. Mas se eu virar para você e falar, nossa, aquilo ali foi péssimo. Nossa, pior coisa, nossa, me fez passar mal, fiquei vomitando no outro dia. Se você tiver que ter uma opção de escolher aquele produto ou outro, você não vai escolher aquele. Porque você já vai ter um feedback negativo meu. Sim. Então, a nossa influência conta muito. E é isso que é importante no trabalho do employer branding, para mim. É conectar as pessoas com a cultura da empresa. E uma cultura tem que ser diversa. E eu acho interessante a sua colocação, Felipe, né? Porque como você está apresentando, antigamente nós víamos esse assunto de diversidade, equidade, inclusão, nós vimos como um assunto de gestão de pessoas dentro da organização. Depois, com o tempo, esse tema que era algo restrito a uma atividade dentro da empresa, ele começou a ser incorporado nas questões institucionais da organização. A empresa Sim, institucionalmente, a marca institucional precisava ter esses elementos para poder captar pessoas, às vezes até era uma exigência com parte dos fornecedores ou parceiros de negócio, porque como o meu parceiro tinha isso como um ponto importante, na parceria eu tinha que ter também. Porque não adianta, por exemplo, eu sempre coloco para os meus alunos, a Natura, quando ela vai buscar um fornecedor, ela tem que buscar um fornecedor ou um parceiro que esteja alinhado com o propósito dela, porque senão, com certeza. quando ela vai para o mercado, ela vai faltando, né, todos os elementos que são necessários, ela não fica completa nesse sentido. E hoje em dia, pelo que você colocou, essa questão não é só institucional ou só de uma área de gestão de pessoas. Isso faz parte da estratégia da marca, né? Como ela se posiciona no mercado, como ela segmenta esse mercado. E eu achei interessante essa sua colocação. Mas tudo isso, né, Felipe, traz alguns desafios. Trabalhar Sim. num ambiente com tantas pessoas dentro dessa diversidade é algo que tem que ser gerenciado e o papel do líder de extrema importância nesse aspecto, porque senão você, dentro da organização, essa diversidade acaba criando grupinhos, né? E ao invés de unir,
separa ainda mais, cria conflitos, enfim. Então, como que o líder ou a organização precisa trabalhar para que esses elementos se tornem efetivamente reais dentro da cultura organizacional? E quais são os principais problemas que se enfrenta nesse processo? Olha, eu acho que o principal problema que a gente enfrenta nesse processo é realmente transformar a diversidade em números de acordo com a empresa com que você trabalha, com os seus recortes. Eu acho que o principal aqui motivo que a gente tem de embate é que diversidade, equidade e inclusão, employer branding, satisfação, cultura do colaborador, eles não são afetos diretos, tá? Eles não são lucros reais para a empresa. Um board, um diretor, ele está preocupado se o comercial vendeu, em quanto tempo a gente vai entregar e o que a gente vai estar ganhando com isso. Então, eu acho que o maior desafio hoje é mostrar para essa pessoa decisiva, para essa pessoa que detém o poder econômico da empresa em mãos, que investir na diversidade vai dar um retorno. Porque não é um retorno inicialmente financeiro, vem de um contrato. É um retorno cultural. É um retorno cultural que ele vai mudar toda a amplitude da empresa num sentido de estrutura, de estratégia, de vivência, de pertencimento, que futuramente isso sim se torna dinheiro. Pelas economias que a gente tem, pelos propósitos locais, pela divulgação da própria marca, employer branding, se a gente tem um colaborador satisfeito, a probabilidade da gente vender um produto é muito maior. Então, assim, e eu acho que esse é o principal desafio. Por outro lado, a gente tem que entender que a diversidade ela vai entrar num parâmetro de pluralidade. Ela vai entrar num parâmetro de um espelho da nossa sociedade, um espelho da nossa comunidade. Então, eu sempre penso o seguinte: quando a gente entra em um contexto de criar certas demandas, certos desafios, que a gente vai estar pautando equidade, diversidade, satisfação, todos os desafios que a gente tem no dia a dia para que a gente coloque isso, o resultado tem que ser muito claro. Antes de você pautar diversidade, antes de você pautar equidade, antes de você pautar, a gente tem que entender qual que é o propósito da empresa. Porque é muito bonito, sabe, a gente colocar algumas frases, a gente escrever algumas coisas, a gente ter, a gente é contra a homofobia. É óbvio, é crime por lei. Eu espero que você seja contra. Mas como que isso se aplica no nosso dia a dia, levando em consideração que uma empresa é formada por vieses de pessoas diferentes? Como que eu vou aplicar isso no meu conceito? É através desses rodas de conversa, sabe? É através do nosso dia a dia, é através de impactos pequenos. Eu gosto de falar que a gente trabalha sempre no passo de bebê, porque o letramento contínuo, a parte que a gente tem que fazer no dia a dia, ela tem que ser sempre. Tem uma frase que eu falo que não existe empresa que é 100% diversa, sabia? Eu não sei qual é a diversidade que tem para surgir. Eu não sei se no recorte daquela empresa eu estou atingindo todas as necessidades culturais que eu preciso, mas eu tenho que ter uma empresa 100% aberta à diversidade. Que ela esteja proposta ao diálogo, ao aprendizado. Todo mundo vai errar. Nenhuma empresa que se vista na sociedade como uma empresa racista, como uma empresa machista, como uma empresa estrutural, como uma empresa que não paga bem os funcionários, como uma empresa que é etarista. Então, assim, são recortes básicos que a gente já tem um conceito que não quer ser visto como. Agora, colocar isso em prática é totalmente diferente. Sim. E eu acho interessante a sua fala, né? Eu estava imaginando, eu quando estou entrevistando, conversando com alguém aqui no canal, eu fico como se fosse o primeiro a assistir. Na verdade, eu sou o primeiro a assistir, eu fico o primeiro ouvinte, né? Você estava falando, eu estava imaginando, né? Realmente, você tem toda a razão. Se você tem uma empresa que tem lá atuação, tem uma filial em Manaus, tem uma filial em Recife, tem uma filial em Porto Alegre, tem uma filial no Chile, né? Nós temos muitos ouvintes de lá. Nós temos que pensar que a diversidade tem que ser tratada em cada unidade de uma maneira diferente, né? Sim, Porque a visão de diversidade ou a diversidade naquela localidade
Ela É é totalmente específica diferente. daquela localidade. Isso me chamou a atenção na sua São fala, né? diversidades regionais. Eu não posso colocar em prática, eu que sou um homem gay, branco, cisgênero, trabalhando na Faria Lima, de uma expectativa de vida de 70 e poucos anos, posso me comparar a uma travesti negra periférica da favela. Hoje, a expectativa de vida de uma pessoa transexual no Brasil é de 35 anos. Se eu caio para o recorte de uma pessoa preta, é de 28 anos. E Caramba. isso não sou eu que estou falando, são dados da ANTRA. Eu sou um homem cisgênero branco com uma expectativa de vida de 70 anos. Como que eu posso colocar o mesmo conceito para quem tem uma expectativa de vida de 28, 35 anos para mim que tenho 70? A vida não é a mesma. Como que eu posso colocar e pautar uma questão educacional no Brasil quando eu tive acesso ao estudo desde que eu tive pequeno? E às vezes pessoas transexuais abandonaram o colégio com 13, 14 anos quando estavam se transicionando e tiveram que ir para a prostituição. Como que eu posso me comparar ao racismo estrutural no Brasil? Eu estou numa empresa na Faria Lima, estou na Faria Lima, onde quase 95% da população que eu vejo ao meu redor é branca. Como uma pessoa negra se sentiria vindo trabalhando aqui, sendo que ela não vê mais pessoas como ela ao redor? Sabe? Aí eu vou pegar Manaus, que tem aí um grupo educacional aí, no caso de pessoas estudando, bem menor do que no Sudeste. Como é que eu posso comparar as oportunidades de um para o outro? A gente mora num país que é continental. O tamanho de um estado do Brasil é maior, às vezes, do que um país da Europa. Sim, sem dúvida. Minas Gerais é maior do que Espanha, do que Portugal, do que Itália. Só um estado nosso é maior do que um país inteiro. Então, assim, a gente não pode ficar se comparando também com a estrutura. Ai, porque lá na Noruega, na Dinamarca, eles fazem isso, tipo, você fala, tá bom, querido, lá. Aqui no Brasil não é igual. A cultura não é igual, a educação não é igual, o Valor. sistema socioeconômico não é igual. O Brasil não é um país optante. Nós não temos opção. A opção está em 10% da população. Se você perguntar a quase todas as pessoas que você tem contato hoje, você vai no supermercado, você compra o que quer ou o que está barato? Você vai se vestir, você veste aquilo que você quer comprar ou você veste aquilo que cabe no seu bolso? A nossa população brasileira não pode ir no supermercado e escolher o que quer comprar. Ela não escolhe. Ela olha, vê o que está mais barato e pega aquele de acordo com o dinheiro. Eu não vou lá e pego um extrato de tomate porque eu quero o extrato da passata. Qual que está em promoção? Ah, esse aqui, ó, 1,29 é o mais barato. É esse que eu vou pegar. Isso não é escolha. Isso não é opção. A gente vive uma realidade que não é direcionado para aquilo que a gente tem. Então, tudo que a gente tem na vivência hoje é direcionado. Se você vai comprar um café, é o que tiver com o maior preço, menor preço. Se você vai comprar um tomate, é o que tiver mais barato. Se você vai no cinema, você vai no dia que o preço é promocional. Se você quer pegar um show, você vai pegar um show que é a meia entrada lá no final, porque é aquilo que você pode pagar. Ninguém tem a opção hoje de viver. A gente vive de acordo com o dinheiro que a gente tem. Então é muito complicado a gente tentar pautar ideias e realidades que não condizem com o que o Brasil faz. Eu sei que Ok, nos Estados Unidos acontecem coisas maravilhosas, mas não tem como aplicar no Brasil. sem dúvida. Não, achei fantástico a sua colocação, né? Até porque às vezes as nossas referências, com base em alguns conceitos, em algumas ideias, elas estão erradas, né? Às vezes nós nem temos referências, nós que vamos conquistar e desenvolver as nossas próprias referências, né? É Porque o que eu nós não falo. temos como criar isso, né? Eu acho que a gente não deveria pautar mais as nossas referências com modelos europeus e modelos norte-americanos. Porque eles funcionam num quadro entre um país de primeiro mundo, onde todo o seu âmbito de salários, de vínculos, de saúde, eu sei que a gente tem muita coisa boa, tá? Eu gosto bastante do que a gente tem no Brasil, das coisas que a gente faz, do nosso crescimento. Eu sou apaixonado pelo nosso povo, pela nossa população, mas a gente não pode ficar comparando
com estruturas que não são as nossas, que não têm os nossos recortes, que não têm as nossas vivências, que não têm a nossa socioeconômico. O Brasil era um país colonizado até 500 anos. A gente não pode se comparar com países que nos colonizaram e achar que a gente vai ter o mesmo desempenho. Então, isso também fala não só da diversidade e inclusão, mas eu acho que também muito do employer branding. Eu gosto que a gente entenda quem somos na empresa, quais são os nossos privilégios, o que podemos fazer para que a gente melhore. Existem vários livros que trabalham essa percepção do privilégio. A partir do momento que eu ocupei um local de voz, como que eu vou hackear o sistema dessa empresa para que eu consiga trazer essa visibilidade para quem não tem a voz e principalmente trazer essa potência de culturas plurais. Bom, Felipe, eu conversaria com você a tarde toda, porque é um tema interessante, você demonstra um conhecimento e uma reflexão extremamente importante para o nosso canal, porque temos jovens empresários, empreendedores, universitários, que estão, muitas vezes, perdidos no meio de tanta mudança e tão rápida. A sua fala, né, a sua colocação é importante para que a gente possa criar empresas mais humanizadas, né, com maior diversidade, trabalhando essas questões e incorporando essas questões no seu dia a dia e também nas suas estratégias. Eu queria agradecer a sua presença, Eu que agradeço. né, de estar aí disponível e deixo aí o espaço para que você possa colocar contato, quem quer te seguir, Sim, enfim, falar do seu projeto. tudo bem. Bom, primeiramente eu agradeço aí pela participação. Quem quiser me encontrar, eu vou estar como Felipe dos Anjos Almeida, tá? Dentro de qualquer rede social, principalmente no LinkedIn. E eu queria dar só uma dica para quem está trabalhando qualquer tipo de perspectiva de employer branding, de diversidade, de entender essa necessidade cultural, é ler um livro chamado Ancestrais do Futuro, da escritora Grazi Mendes. É um livro que ele fala exatamente sobre essa ascensão da internet, sobre a ascensão de marca, de branding, de conquistar. Então é um ancestral do teu legado. O que a gente está fazendo agora que vai perdurar para daqui a um século, quando eu não existir, mas o meu legado virtual continuar? Então, Ancestrais do Futuro é uma dica que eu dou para você que está pensando em colocar a tua marca diante do teu corpo. É isso. Maravilha, bacana, bela dica, né? Sem dúvida alguma, eu vou até colocar aqui no nosso material, né? Para que as pessoas possam, caso não consiga acompanhar, né? Para que a gente possa colocar como dica de leitura. E mais uma vez, Felipe, quero te agradecer. Pedir aos nossos ouvintes que não esqueçam de deixar o seu joinha, né? Curtir, compartilhar. Isso é importante para que outras pessoas possam estar acessando e que essas ideias que o Felipe colocou possam também acessar o maior número de pessoas, e isso é importante. Então, agradecer ao Felipe e até mais, e nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá. Tchau, tchau, gente. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação.
O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio!